Jesus não te faz feliz, velho. Jesus não te faz feliz. Por que ele te faz feliz? Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada. Você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você fala, foi ele. E me deixou feliz. Pô, assim é fácil, velho. Eu não faço absolutamente nada e quando alguma coisa dá certo, eu atribuo e agradeço a ele. E quando dá ruim, eu falo, obrigado, porque tá me dando uma prova pra eu ficar melhor. Ou seja, ele nunca perde, mano. A ideia, essa narrativa da igreja de, tipo, de alegria, de felicidade, na verdade é só um vazio gigantesco, mano. Porque você já nasceu devendo. Você já nasceu devendo. Aí um cara morreu no seu lugar, que você nem pediu, mano. Eu não pedi pra ele morrer no meu lugar. Não, mas ele morreu no seu lugar, ele pagou o preço por você. Mano, eu tô com meu nome sujo, velho. Se você pagar minha conta lá, mano, e limpar meu nome no Serasa, eu vou falar, John, obrigado, mas eu não pedi, velho. Desculpa, mano. Na hora que eu pudesse, eu ia resolver. Não, agora você me deve e você tem que fazer. E você tem que agradecer. E você entende? Tipo... Gente, vamos lá. Então, a primeira preocupação que eu tenho quando eu vejo ele falar, e eu não vou aqui esmiuçar a fala dele, porque já tem vídeos rebatendo cada argumento, cada fala que ele diz. Mas o alerta que me acende é o seguinte: nós precisamos ser uma geração bíblica. Tem uma frase que eu tenho dito: se não formos cristãos bíblicos, nem cristãos nós seremos. Porque não dá, gente, nos dias de hoje, nós sermos uma geração que não conhece a palavra. Nós precisamos ser uma geração que conhece o Cristo da palavra, o Cristo da Bíblia. Nós precisamos ser uma geração que conhece ao Senhor, que tem experiências com Deus na adoração, na oração, no jejum, no mover do Espírito, mas também precisamos conhecer a Deus através das Escrituras. Senão, o que vai acontecer? Não somente falas como essas, mas muitas outras heresias, filosofias, pensamentos, ideias, ideologias vão começar a serem descarregadas em nós, porque a sociedade ela caminha cada vez para mais longe de Deus e a nossa fé vai ser balançada. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer crescer na fé e ter uma fé sólida, uma fé concreta, uma fé que resiste ao tempo, que resiste às heresias, que resiste à apostasia, você precisa conhecer as Escrituras. Meu primeiro ponto é esse. Precisamos nos tornar uma geração bíblica. Amém? O segundo ponto, gente, é a questão da apostasia. O que esse rapaz está fazendo, literalmente, é se apostatando da fé. Ele, pelo que eu conheço da história dele, ele já foi cristão, já foi músico, vindo a público criticar uma igreja, criticar um pastor ou desabafar, dizendo que aconteceu algo com ele que ele se entristeceu, enfim, como é o caso de muitas pessoas que se afastam de Jesus porque se decepcionaram com outras pessoas. O que ele está fazendo é vir a público para literalmente escarnecer o nome de Cristo. Literalmente declarando publicamente que Jesus, que o Evangelho e que a morte de Cristo não faz mais sentido para ele. E isso aqui é apostasia. Existem dois tipos de apostasia. Quando você abandona a fé, quando você declara publicamente Cristo, a pessoa de Cristo, para você não significa mais nada. E a segunda forma de apostasia é a distorção da fé. É quando você passa a crer num falso evangelho. Por exemplo, evangelho da prosperidade. Isso é apostasia. Quando você acredita que você deve buscar a Deus por aquilo que Deus pode te dar, por aquilo que Deus pode te oferecer, porque você quer ficar rico, você quer ser próspero financeiramente, então você vai lá, aceita Jesus, se batiza e começa a seguir a Jesus com o intuito de ficar rico. Então, esses evangelhos falsos que também estão em nosso meio, isso também é a apostasia da fé. A distorção da fé é um tipo de apostasia. Então, qual é o meu segundo ponto? Precisamos estar atentos e ter cuidado, para que nós não venhamos a entrar nesse tipo de falso evangelho ou entrarmos em um lugar de apostasia a ponto de abandonar a nossa fé. Então, se você hoje você está fraco espiritualmente, você não tem um conhecimento da Bíblia, você não tem experiências com Deus, hoje não tem ninguém que caminha contigo, um pastor, uma igreja, por favor, meu irmão, a partir de hoje toma uma atitude e reage nessa situação, porque você não pode deixar a sua fé desmoronar. Eu quero só concluir esse assunto dizendo o seguinte: não se escandalize, porque esse aqui é o cenário dos últimos dias. Isso aqui que está acontecendo nesse vídeo vai acontecer muito mais, porque nós estamos nos tempos em que Paulo falou escrevendo a Timóteo. Tempos difíceis, tempos trabalhosos. Homens amantes de si mesmo que teriam comichões no ouvido e não aguentariam mais ouvir essa doutrina.
O tempo de apostasia chegou, meus irmãos. Se a igreja não se agarrar em Jesus e na sua palavra e na sua presença, a igreja não vai resistir. Mas eu creio que nós seremos uma geração bíblica e que nós, de fato, vamos conseguir vencer esse tempo e herdar a coroa da vida, completar a carreira, guardando a fé, assim como disse Paulo. Eu quero concluir esse vídeo te fazendo uma pergunta. O que nós faremos agora? Nós vamos ficar, talvez, aqui nos comentários atacando ele e reclamando dele e xingando ele? Quando nós olhamos esse tempo de apostasia chegando e quando nós olhamos essa geração cada vez mais distante da palavra e distante da verdade, o que eu e você precisamos fazer para mudar essa situação? Bom, como diz um amigo meu, não adianta nós apontarmos um prédio torto. Porque você chegar para um engenheiro ou para um construtor e dizer, cara, o seu prédio está torto, você construiu um prédio errado. Isso é muito fácil. Agora, se ao invés de simplesmente criticar o prédio torto, a gente começar a construir um prédio reto do lado. O que eu quero dizer com isso? Vale muito mais o meu e o teu testemunho de fé do que um comentário no YouTube. Vale muito mais uma vida que aponta para Cristo do que um comentário no Facebook. E a única coisa que pode de fato mudar a história é se nós sermos as novas referências da nossa geração. A minha e a sua geração precisam de referências. Então, ao invés de nós apontarmos aquele que não é uma referência, nós precisamos nos tornar a referência. E como é que nós vamos fazer isso? Nós só faremos isso mergulhando em Deus. Nós só faremos isso tendo uma vida em Deus. Nós só faremos isso tendo uma vida segundo as Escrituras. Nós só teremos isso quando o nosso cheiro, a nossa vida, as nossas atitudes exalarem a Cristo e as pessoas olharem para nós e verem Cristo em nós. Se nós não nos tornarmos a referência, a nossa crítica, o nosso comentário na internet, a nossa indignação, não valeu de nada. Todo homem que se indigna com o pecado, ou com os falsos profetas, ou com as falsas pregações, se ele não for uma referência, se ele não for o prédio reto ao lado do prédio torto, se ele não for aquele a qual alguém pode olhar e se espelhar, não valeu de nada essa indignação. Entende? Curte, compartilha, comenta, porque nós precisamos ser essa resposta para a nossa geração. Assim como era João Batista. Batista foi aquele que, na verdade, priorizou apontar Jesus para a sua geração, apontar Cristo para a sua geração, preparando os corações para que Jesus pudesse chegar e encontrar os corações preparados, quebrantados, para que ele pudesse fazer a sua obra. Então nós precisamos ser como João Batista. Nós temos essa incumbência de preparar o caminho para Jesus, de abrir caminho para que Jesus possa vir e entrar no coração das pessoas. E nós só faremos isso quando a nossa indignação nos levar a realizar uma ação. Como assim, Thiago? Poxa, não adianta nada eu dizer que Jesus salva um andarilho e eu passar pelo andarilho e ele continuar na rua. Não adianta eu dizer que Jesus salva o perdido se eu passo pelo perdido e nem sequer olho para ele, nem sequer tento fazer algo pela vida daquela pessoa. Nós precisamos ser essa resposta de Deus para a nossa geração, que é uma referência para a nossa geração e que realmente faz a diferença. Deus te abençoe, até o próximo vídeo e que possamos ser e nos tornar essa referência para a nossa geração. Deus te abençoe.